Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos, né, a esse segundo semestre que se inicia e nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Na nossa videoaula de hoje estamos falando, né, iremos falar do tema citoplasma e organelas citoplasmáticas e esse é um conteúdo abordado nas turmas de primeiros anos. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, deixar aí seus comentários, certo? E se inscrever no canal da nossa escola, tá bom? Deixa aí o seu nome e a sua série, tá certo? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do que é o citoplasma. O citoplasma é a região que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Membrana plasmática foi o último conteúdo que a gente viu antes das nossas férias, certo? Então, essa região que fica entre o núcleo e a membrana plasmática é o citoplasma. Como é que ele é composto? Quais são os componentes do citoplasma? Ele é composto pelo citosol, né, que é um líquido gelatinoso, composto de 80% dele é composto de água e os outros 20% de outras substâncias. É composto também pelas organelas, né, que nós vamos estudá-las ainda nesse vídeo, nessa videoaula. As organelas são pequenos órgãos que desempenham funções para a vida da célula, certo? Então, cada organela vai ter uma função diferente. E o citoesqueleto, que é uma rede de tubos e filamentos que define a forma da célula e permite que ela realize movimentos. Vamos entender um pouquinho melhor, primeiro, né, antes de chegar nas organelas, a função do citoesqueleto. Lembrando que o citoesqueleto está presente somente nas células eucarióticas. Suas funções, como já falei anteriormente, define a forma e organiza a estrutura interna da célula e possibilita o deslocamento de materiais no interior da célula, certo? Então ele dá forma, né, organiza, dá uma estruturação à célula e também permite o deslocamento de materiais. Composição, como é que são aí esse citoesqueleto, né? Como é que é esse citoesqueleto? Nós temos essas três imagens aí embaixo e aí vocês podem comparar. A primeira imagem é o microfilamento de actina, né? O que é que ela faz? Ajuda na movimentação celular, certo? Então ajuda na movimentação da célula e é através dela, né, desses microfilamentos que formam-se os pseudópodes, certo? O segundo, microtúbulos. Os microtúbulos dão sustentação para a célula e formam os centríolos. Centríolos, nós vamos ver daqui a pouco quando a gente for para a parte de organelas, certo? Os centríolos estão responsáveis pela divisão celular. E a partir desses centríolos é que se formam os cílios e os flagelos, que também ajudam na movimentação da célula. E o terceiro aí, né, que está aí na imagem, essa imagem mais colorida, são os filamentos intermediários. Eles são responsáveis pela união de uma célula com a outra, certo? Eles ajudam nessa junção, nessa união de uma célula com a outra, certo? Vamos agora conhecer esses pequenos órgãos, né, e quais as funções de cada um deles. Mitocôndria. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Então, ela produz energia, que é a ATP, né? Ela produz energia para a célula. Então, ela é uma organela muito importante, né? Ela tem o formato de bastonete, como vocês podem observar na imagem, e é delimitada por duas membranas lipoproteicas, a membrana exterior e a membrana interior, certo? Os ribossomos. Os ribossomos são grânulos, né, que vocês vão observar aí nas imagens, né, que eles são mostrados aí como pequenas bolinhas pretas. Geralmente tem a cor preta nas imagens, né, que as imagens são ilustrativas. Eles são responsáveis por sintetizar, por produzir proteínas, certo? Então, essa é a função dos ribossomos. Eles podem estar livres no citosol, né, livre no citoplasma, ou aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso, que é uma outra organela, certo? Então a gente encontra ele nesses dois lugares. E uma observaçãozinha, os ribossomos
são a única organela, ou melhor, é a única organela presente também nas células procariontes. Então, todas as organelas que nós vamos ver no vídeo agora são organelas das células eucariontes, com exceção do ribossomo, que está presente também na célula procarionte. Retículo endoplasmático, né, a nossa próxima organela. São uma rede de tubos e bolsas membranosas. E aí nós temos dois exemplos de retículo endoplasmático. Nós temos o rugoso e o liso. A diferença entre eles dois é, no retículo endoplasmático rugoso, que ele tem a sigla de RER, ele apresenta ribossomos aderidos na sua membrana. Já o retículo endoplasmático liso, que é representado pelo REL, não possui esses ribossomos, como vocês podem observar aí na imagem, ó. Aí nós temos um exemplo de retículo endoplasmático rugoso. E aí esses pontinhos pretos indicam aí os ribossomos aderidos à membrana. A função do retículo endoplasmático rugoso é armazenar e transportar substâncias. Então, no retículo endoplasmático rugoso, tanto há o armazenamento quanto o transporte de substâncias. E ele também faz a síntese de proteína. Por quê? Porque os ribossomos que estão aderidos nele, né, fazem essa síntese de proteína. É um sistema formado de vesículas, né? Então, vocês podem ver aí as vesículazinhas encaixadas. Exemplo. Enzimas que digerem os alimentos consumidos na dieta são produzidas no retículo endoplasmático rugoso das glândulas e liberadas na cavidade do tubo digestório. Já o retículo endoplasmático liso, né, a função dele é sintetizar lipídios. E aí algumas células vão apresentar uma maior quantidade de retículo endoplasmático liso. Exemplos, né? O exemplo 1, nas células hepáticas. Por quê? Porque ele atua na inativação de substâncias tóxicas, certo? Então, quando substâncias tóxicas entram no nosso organismo, o retículo endoplasmático inativa essas substâncias, como medicamentos, sedativos, álcool e drogas, né? Um outro exemplo é os óvulos e espermatozoides, as células sexuais, né? Por quê? Porque ele é responsável pela produção de hormônios sexuais. Por exemplo, o estradiol, a progesterona e a testosterona. E no exemplo 3, também está em grande quantidade nas células musculares. Por quê? Porque ele armazena o cálcio, né? E o cálcio ajuda, né, responsável pela contração muscular, certo? Esse é o retículo endoplasmático liso. Próxima organela. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi são como se fossem bolsas achatadas, né? Você consegue observar aí na imagem. E ele é como se fosse um centro de distribuição. Por quê? Porque ele também armazena e secreta, né? E libera secreção. Então, ele recebe muitas proteínas e lipídios produzidas no retículo endoplasmático. Ele as empacota nessas bolinhas, né, bolsinhas que pode observar na imagem na parte de baixo, modifica elas quimicamente e libera. E aí essa liberação pode ser tanto para dentro da célula, ele pode liberar essas vesículas, né, vamos dizer assim, tanto para dentro da célula, para o citoplasma, quanto para fora da célula. Quando é alguma substância que a célula ainda precisa, fica dentro da célula. Quando ela não precisa mais daquela substância, ele libera para fora da célula. Outra função do complexo de Golgi é sintetizar e produzir carboidratos. Produz também os lisossomos, mas o que são lisossomos? Lisossomos é uma outra organela. Então, sim, o complexo de Golgi, que é uma organela, é responsável por produzir uma outra organela, que são os lisossomos. E outra função é originar o acrossomo dos espermatozoides. É como se fosse aquela cabeça, a parte de cima, né, dos espermatozoides. Então, a vesícula repleta de enzimas, né, essa parte arredondada do espermatozoide, está cheia de enzimas digestivas e perfura a membrana do óvulo. Então, quando ele se encontra com o óvulo, ele libera essas enzimas digestivas, facilitando
a fecundação, certo? Aí é um exemplo mostrando como o complexo de Golgi faz essa liberação das secreções, né, do que não serve mais, tanto para fora, né, quando ele joga essas bolsas e aí elas se juntam na membrana plasmática e joga a substância para fora da célula, quanto ele pode liberar também essas vesículas com substâncias para dentro das nossas células ainda. Lisossomos, né? Como a gente acabou de falar, eles são produzidos pelo complexo de Golgi, realizam a digestão intracelular. Então, a função dos lisossomos é a digestão da célula. E aí tem dois tipos de digestão. Digestão autofágica, que é quando a célula digere o material dela mesma, certo? Uma matéria produzida pela própria célula, que aí não serve mais, aí o lisossomo vai e digere, certo? Como, por exemplo, aí a regressão da cauda do girino. Então, quando um sapo, ele ainda está na fase larval, ele é um girino, ele tem essa cauda. E aí, com o passar do tempo, ele vai crescendo, essa cauda, ela é digerida pela ação dos lisossomos. E também existe a digestão heterofágica, que é quando os lisossomos digerem substâncias que vieram para dentro da célula, não foi produzida pela célula, né? A célula incorporou aí ou por pinocitose ou por fagocitose. Próxima organela são os peroxissomos, que são bolsas esféricas que contêm enzimas. Contém a enzima oxidases e a catalase, né? Qual é a função que elas fazem, né? A oxidase, ela utiliza o oxigênio para oxidar substâncias e aí ela forma a água oxigenada. Porém, a água oxigenada é tóxica para as nossas células. Então, entra aí a ação da enzima catalase, que é a enzima catalase, transforma a água oxigenada, né, que é o H2O2, transforma ela em água e oxigênio, certo? Centríolos. Os centríolos, nós falamos lá no início também, são bem importantes, né? Eles são responsáveis pela divisão celular, conteúdo que a gente vai ver em breve também. Eles atuam aí na hora que as células vão se dividir. O centríolo é um cilindro cuja parede é constituída por 9 conjuntos com 3 microtúbulos cada, certo? Então, são 9 conjuntos com 3 microtúbulos. Geralmente ocorrem em pares, então são 2 juntinhos, né? Como mostra aí na imagem. E, além de ser responsável pela divisão celular, eles também originam os cílios e flagelos, como eu falei anteriormente. Agora vamos ver aqui os plastos. Os plastos são organelas que estão presentes nas células vegetais, certo? Então, ó, presente apenas em células de plantas e algas também, certo? Então, os animais não possuem os plastos. Nós possuímos 3 tipos de plastos. Existem, na verdade, nós não possuímos, né? Existem 3 tipos de plastos. Os cloroplastos, que são os mais conhecidos, apresentam a cor verde porque é neles que está a clorofila e ele é responsável por realizar a fotossíntese nas plantas. O segundo são os cromoplastos. Plastos sem clorofila apresentam carotenoides e aí tem um pigmento ou amarelo, alaranjado ou avermelhado, certo? E dá cor aos frutos, flores e algumas raízes, e essa cor ajuda na polinização, né? Porque atrai os animais. Polinização e dispersão. E o terceiro são os leucoplastos, que são plastos sem pigmento, né? Não tem cor, e estão presentes em algumas raízes e caules, e sua função é armazenar o amido, né? Que no caso é a energia das plantas. E o vacúolo, também da célula vegetal, certo? Que é esse que na imagem, apresenta aí na imagem como se fosse uma bolsa, né, transparente aí, ocupa até 80% do volume da célula. Então, a maior parte da célula vegetal é
o vacúolo, né? É ocupado pelo vacúolo. E ele é delimitado por uma membrana lipoproteica, perdão. Funções. Quais são as funções do vacúolo? Regulação da pressão osmótica, então ele tem essa função de perceber a quantidade de água que está dentro da célula, né? Perceber se tem uma grande quantidade de água que possa prejudicar o funcionamento da célula ou se está faltando água dentro da célula. E aí fazer essa, deixar nivelar, né? Deixar no nível que a célula precisa. Outra função, armazena tanto substâncias úteis para a célula, quanto substâncias que são prejudiciais às células. E também fazem a digestão intracelular, né, por possuírem enzimas digestivas, certo? Esse é o vacúolo. Aqui nós temos só uma tabelinha mostrando, né, resumidamente aí, todas as características e funções de cada um, né? Como eu já passei nos slides anteriores, né? Só a título de vocês conhecerem um pouco mais, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais sobre o citoplasma e as organelas, certo? Presentes na nossa célula. Se persistir alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou me procurar no WhatsApp. E não esqueçam também de participar das nossas aulas pelo aplicativo Google Meet. Lá a gente vai tirar dúvidas e fazer a correção das nossas atividades. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.